Senhor presidente, eu gostaria de falar de um assunto pessoal, até porque nós estamos em explicações pessoais, mas eu só vou usar a tribuna para falar disso, porque a Associação de Proteção da Natureza do Vale do Gravataí fez uma publicação e marcou a Câmara Municipal de Vereadores, o que fez com muito má fé, tendo em vista a falta de conhecimento daquele grupo de pessoas que fez a publicação. E eu falo de grupo de pessoas porque eu mandei uma mensagem para o vice-presidente e ele disse que a publicação foi uma publicação da instituição decidida pelo grupo. Então, quero me dirigir à APNVG, Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí. Eles fizeram uma publicação minha referente a um abate de javali no interior do estado, que é legalizada e que, se não fosse legalizada, não seria burro a ponto de postar, né? Até porque nós temos toda a documentação, temos muito a perder e, tendo a perder, a gente não faz nada errado. Até porque o momento é muito propício para perseguições políticas, como o que aconteceu referente à publicação deles. Publicação totalmente ideológico-partidária, com total falta de conhecimento de legislação do assunto e também com falta de conhecimento de preservação de meio ambiente. E eu digo isso com propriedade, porque para te ter toda a documentação que se precisa para fazer o manejo do javali, tu tem que ter muito estudo. Inclusive, eu não tenho vergonha de dizer, e não desmerecendo a categoria, eu fui abordado 3 vezes com armas e carcaças, e a gente tem que explicar para o policial rodoviário a documentação que ele tem que se solicitar, de tanta documentação que a gente precisa. É uma pasta de documento que muitas vezes não cabe no porta-luva do carro. A gente leva ela em cima do banco. E seguimos à risca porque eu sou presidente da Câmara de Vereadores de Guarim, sou presidente de um poder legislativo e não faria nada errado. Óbvio que não faria nada errado. O que acontece é que eles publicaram, vereadores, no sentido de dizer que as CIMAFs... CIMAF, para quem não sabe, é um sistema integrado de manejo de fauna. Ela foi proibida, novas CIMAFs, que são autorizações para te caçar dentro de uma fazenda, a partir do dia 21. Do dia 21 para frente, novas CIMAFs não são lançadas. Entretanto, as antigas e válidas estão em vigência e podem ser apresentadas, que era o meu caso. Mesmo assim, não era nem o caso da publicação, porque estava bem explícito na frente da foto de um final de semana qualquer. E eu postei sentado nessa mesa, pouquinho antes da sessão, na terça-feira, em torno de 5 horas da tarde. Então, muito má fé o que fizeram e por falta de conhecimento. Até porque eles fazem parte de uma preservação da natureza do Vale do Gravataí e no Vale do Gravataí não há nenhum registro formalizado desse animal aqui na volta. Embora eu já tenha visto uma filmagem que um cidadão me mostrou que avistou um, porque ele ficou procurando em função de ter visto rastros dele e muitos estragos, não há nada formalizado. Então tentaram me enquadrar num crime que não existe, e eu achei isso um absurdo. Muito absurdo, inclusive. Porque, primeiro, que não era pro nariz deles, e segundo, que eles não tinham conhecimento nenhum. Você sabe por que o javali é permitido? Em meio a um governo esquerdista, é óbvio que eles fariam de tudo para proibir, como estão tentando fazer. E a CIMAF só foi cancelado novos registros porque é o Exército que vai fazer isso daqui para frente, segundo a orientação da Presidência da República. Mas vamos falar... Nem vamos falar em doença transmissível, que são doenças zoonóticas, toxoplasmose, leptospirose, tuberculose, febre maculosa, fora o estrago que faz na fauna e na flora do país inteiro. Ah, mas por que ele faz estrago na fauna? Vou dar um exemplo para vocês. Embaixo de pé de araucária, a araucária grande, muitas vezes ele costuma não terminar com a seiva dela se roçando e se coçando na casca. Mas o pinhão que cai no chão, que ele come tudo, aquilo ali é semente. Então as araucárias que se tem. As novas não vão vingar porque ele come a semente da araucária. A araucária, para vocês terem noção, ela tem a mesma preservação, mesmo nível de proteção da figueira. Ela é imune à poda, imune a corte, imune a tudo.
Inclusive queriam até fazer legislação para colher o pinhão, porque eles subindo nas árvores machucavam os galhos, para vocês terem noção. Então as araucárias onde tem esse animal não vem mais. Falando de flora. Mas e a fauna? E o ninho de perdiz, que por onde ele passa e enxerga o ninho, ele come todos os ovos. E o ninho de João Grande, vereador Delmir, que é nativo nosso daqui. O ninho da tarrã, do gavião caramujeiro, que é nativo aqui da APA do Banhado Grande. E os filhotes de lebre, e os filhotes de capivara, e os filhotes de graxaim. Todos esses animais estão correndo risco de extinção com a proliferação do animal javali. Fora os recursos hídricos que eles colocam à prova, como as nossas nascentes. Glorinha é cheia de nascente nesse morro aqui. E essas nascentes são transportadas através de arroio e alimentam o Vale do Gravataí. Ainda não tem registro dele aqui, como eu falei, mas o dia que ele chegar ali, muita coisa de vertente ele vai conseguir soterrar, ele assoria tudo, porque onde sai água não vai sair mais. Onde ele enxerga uma banheira de água, ele não faz que nem o veado campeiro, por exemplo, que ele dá 3 passos ali dentro, toma água, sai e tá tudo certo. Não, ele enxerga uma nascente, ele faz daquilo uma piscina. E ali era uma vez uma nascente. Nós já temos aqui o nosso rio Guará, que é um falecido rio que não abastece mais o Gravataí. Então não há ponto positivo em proteger o javali. Tem vídeo dele, eu postei nas minhas redes sociais, dele comendo uma onça no Mato Grosso. Qual é o predador da onça, gente? Não tem, a não ser elas mesmas, né? É o javali. O javali tem uma espécie que consegue exterminar ele, que se chama lobo cinzento. Ele não existe no Brasil. O único predador do javali aqui é o ser humano. E nós estamos falando, já lhe cedo à parte, até vou precisar de mais um tempo, para vocês terem noção, 50 porcas javali em um ano, ela vira 1000 javalis. E sendo bem otimista, assim, vamos supor que só a metade desses 1000 seja fêmea, porque normalmente é 70% e 80%. Vamos supor que é só a metade desses 1.500 são fêmea. São 10.000 no outro ano. Então quem tinha 50 tem 10.550 espécies em 2 anos. É muita coisa. 2.000%. Então a proliferação dele é muito rápida. E aí agora vocês vão ver umas imagens. Fazendeiro foi atacado por javali. Javali ataca a família e morde a cara de uma criança que teve que levar 65 pontos. Essa criança não estava caçando. Ele invade casas, tem filmagem em Gramado de javali virando lixeira. Aqui no Cerrado Gaúcho. Javalis têm impacto ambiental no Cerrado, que eu falei para vocês da araucária. Controle de ocorrência da espécie exótica é regulamentado e há regras para evitar o abate de animais nativos, óbvio, como tatus, tamanduás. A introdução de animais exóticos no Cerrado, como o javali, leva ao desequilíbrio do ecossistema de diversas formas. Uma vez na região, ele disputa em vantagem território e alimento com espécies nativas. Isso é preservação de meio ambiente, que é o que a PNVG deveria fazer. Risco sanitário e econômico. Roraima registra um aumento na população de javalis e javaporcos, que é a cruza. Então, só para deixar claro para a população que viu as postagens, inclusive teve uma vereadora de Gravataí que, por total falta de conhecimento também, disse que... Eu disse para ela, por que se a senhora gosta tanto de javali, por que a senhora não cria um junto com os animais que a senhora resgata de maus tratos? Ela faz um trabalho bonito em Gravataí. Por que a senhora não cria em casa? Diz ela, mas se eu puder eu crio mesmo. Eu disse sim, daí tu vai presa por estar criando javali vivo em casa. Porque é crime transportar javali vivo. Ele deve ser abatido no local de caça. Tu não pode nem pegar ele no mato, laçar e levar para a sede da fazenda. Se a patrulha ambiental te pegar, tu vai preso também. Onde tu botar a unha nele, tem que fazer o abate legalizado, óbvio, e levar daí para onde tu quiser. Então, só para vocês entenderem da quantidade de conhecimento que tem que se ter para fazer o abate desse animal. E a total falta de desconhecimento de quem diz que preserva o meio ambiente e que, na verdade, não entende nada, ao menos de javali. Eles fazem um trabalho bacana no nosso rio, e eu já participei, junto com o Paulo Miller, que na época eu não sei que cargo ele tinha, hoje ele é presidente. Eu tenho certeza que não veio dele
essa ideia de fazer uma publicação absurda desta, totalmente pessoal contra a minha pessoa. Inclusive, houveram notícias que eles iriam levar isso ao Ministério Público e eu estou aguardando sair a matéria. Eu quero ir pessoalmente com a doutora Carolina Bart e mais uma vez comprovar que eu tenho toda a documentação correta, conforme outra denúncia que fizeram um tempo atrás, e eu fui até lá e apresentei toda a inocência. A gente não tem medo de fazer o que é certo. Agora, se tu não gosta de ver animaizinhos abatidos, não acessa o meu Instagram, é a minha rede social pessoal, e nela eu posto o que eu quiser. Eu estou dentro da legalidade, se tu não gosta, tu não acessa e não olha. É simples. Isso aí é básico. Então, o registro que eu queria deixar, porque foi marcado a Câmara de Vereadores e só por isso eu estou trazendo esse assunto aqui, é em função disso. De uma associação que entende, que deveria entender de preservação natural e, portanto, desse bicho, eles não entendem. E eu até me propus a uma reunião com eles para a gente poder falar disso. E as dúvidas que eu puder tirar, não sou um sabedor de tudo, mas tudo que eu faço eu procuro fazer da melhor forma possível. E eu posso passar muita informação para eles. Mas o problema do javali é que ele adora sal. E o adubo contém sal, fósforo. Então, quando tu planta uma lavoura de milho, por exemplo, ele aprendeu o passo do plantio do milho, onde vai a semente, onde vai o adubo. Então, ele comendo o adubo e a semente, a lavoura não se consolida, e não se consolidando, o seguro não cobre a lavoura. O banco não diz, não, a tua lavoura não nasceu, eu vou te pagar. Não consolida a lavoura. Portanto, a seguradora não cobre o dano. Então, tem mais a função dos animais de criação, né? O vereador Delmir passa mais 2 minutos do tempo dele para o senhor. Tem regiões em Quaraí que o pessoal não tá mais botando carneiro nas ovelhas, porque não adianta. Nasce os cordeiros, a mesma coisa que pegar e atirar pro bicho, assim, então tu vai judiar das ovelhas por quê? Só que isso não... Está sendo criada uma associação para falar, para levantar dados nesse assunto, porque isso não está sendo comentado, mas só quem mora em regiões de fronteira, de cerrado, do Pampa gaúcho, esses estão sentindo o que é o estrago que se faz. E o senhor Norte, vereador, que eu estava falando apenas de preservação do meio ambiente, eu não estou falando em agronegócio, porque o agronegócio é defendido pela esquerda como fascista e direitista, quando na verdade é o celeiro do mundo. O Brasil é o celeiro do mundo que alimenta todos os outros países. Nós alimentamos 1 bilhão de pessoas, é 15% da população mundial. Então, tratar o agronegócio desse jeito não seria a melhor ideia para quem quer presidir o Brasil. Mas, com certeza, esse bicho vai fazer um estrago muito grande se essa CIMAF, que eu lhe falei, não voltar à vigência, né? Porque eles estão tentando, fazendo de tudo para que não exista mais a caça. Mas eles não estão conseguindo enxergar, por tapados que são, o problema que isso vai gerar. Que se caçando ele se prolifera assim, imagina se não caçasse. Então, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, agradeço o tempo cedido de vocês dois e agradeço a todos pelos ouvidos.